Amém. Glória a Deus. Amém. E hoje nós vamos para a 10ª mulher. Você pode sentar. Nós vamos para a 10ª mulher. E essa 10ª mulher se chama Miriam. Glória a Deus. Quantas estão conseguindo acompanhar aqui as mulheres de fé da Bíblia? Amém. Ainda faltam mais 5, parece, né? Acho que é 5. Nós vamos finalizar no dia 5 de dezembro, será a última mulher de fé. E nós estaremos fazendo a festa das cores. Amém? E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial. A cada sexta-feira, o Senhor, Ele tem aumentado a sua fé. E eu vou pedir você nesse momento para fechar os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nesta noite eu quero te dar graças, Deus. Obrigado porque tu nos trouxeste até este lugar. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Abre a nossa visão, Senhor. Abre os nossos ouvidos. Desbloqueia, Senhor, para que venhamos a entender, Senhor, para que venhamos a acessar tudo aquilo que a sua palavra tem para a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre Miriam. Quem foi Miriam? Você já conhece, porque você é uma mulher de fé, você é uma mulher que lê a Bíblia, amém? Você lê a Bíblia, então você sabe que Miriam, ela era irmã de Arão, irmã de Moisés. A sua mãe se chama Joquebede. E nós sabemos que Miriam, ela tem uma história para contar. Então, a sua história, a sua vida, né? Nós sabemos que Moisés, ele foi o libertador do Egito, do povo hebreu do Egito. Um grande líder, um homem que foi levantado por Deus para libertar o seu povo. Então a palavra de Deus vai contar lá em Êxodo sobre um homem chamado Moisés. Mas aqui eu não quero destacar sobre Moisés, eu quero falar daquela menina, daquela criança que fez algo muito importante para que aquele líder, Moisés, ele chegasse a cumprir o propósito de Deus. Miriam, uma criança, e Deus já estava usando aquela criança. Tem criança aqui? Tem, ó, Dudinha, ó, aqui outra aqui, tem outra ali. Deus também usa as meninas, né? Deus também deseja usar. E Miriam era pequena. E o que aconteceu? Estava havendo um genocídio, e ali Faraó fala para que todos os meninos, todas as crianças que nascessem fossem mortas. E então Moisés nasce, o irmão de Miriam, e quando ele nasce, né? Imediatamente, quando a mãe olha para aquele bebê, ela acha aquele bebê muito fofinho, muito formoso. Eu não vou. E ali aquelas parteiras, elas permitem que Moisés não morra. E ali, eu não estava nem reconhecendo a Vilane, meu Deus, com esses cabelos enroladinhos. Achando até que é uma visitante, Senhor. Agora que eu olhei. Então, quando ele olha... Ele olha assim, quando ela olha para aquele bebê, ela vê aquele bebê fofinho, formoso, e então ela diz: mas eu não vou mesmo entregar esse bebê para ser morto. E então ela esconde, e ela tem uma ideia, ela fala: eu vou preparar um cestinho, mas não era qualquer cestinho, era um cestinho impermeável, ou seja, que a água não ia passar, vamos dizer, uma mini arca. Ela fez algo muito bem preparado, e nós mulheres somos detalhistas naquilo que nós fazemos, e ainda mais quando se fala para proteger nossos filhos, não é verdade? A gente faz as coisas bem direitinho. E o que aconteceu com Joquebede? Joquebede preparou tudo direitinho, aquele cesto, e a palavra fala que foi coberto com piche, com betume, com com aquelas especiarias não,
com aqueles líquidos, enfim, você sabe, estava preparando para que não entrasse água, para que não fosse perfurado, para que aquela criança fosse, alguma coisa acontecesse e aquela criança fosse salva. E então Miriam, observando a sua mãe, observando a fé da sua mãe em proteger o filho, ela também toma posse. Não, meu irmão não vai morrer. E é quando a mãe coloca aquele cesto no rio, Miriam acompanha e ela vai olhando e ela vai vendo aonde que ia aquele cestinho, né? Quantas de nós como crianças já brincamos com aquele barquinho, né? E fizemos aquele barquinho de papel e colocamos no meio da chuva. Quantas fizeram isso, gente? Meu Deus, bem. Pensei que era só eu, né? E quando dava aquela chuvarada, né? Imagina que Vila Norma não enchia, né? Claro que enchia. Então, o que a gente fazia? Aqueles barquinhos de papel e colocava e ficava olhando o barquinho indo embora, né? Essa era a nossa diversão. Quando aquele quintal enchia, a gente ficava fazendo barquinho e colocava ali no quintal e os barquinhos iam indo embora. E eu ficava olhando. Então, Miriam, como aquela criança curiosa, ficou olhando aquele barquinho, o irmãozinho dela, talvez um sofrimento muito grande, né? Porque meu irmãozinho está indo embora, ai, um rio tão perigoso, e Miriam vai acompanhando com o propósito de proteger aquela criança. Então ela vai acompanhando até que chega a filha de Faraó, que foi ali fazer um ritual, e de repente ela escuta um choro, e ela vê uma criança, e ela pega Moisés, e Miriam está de olho, olhando tudo aquilo ali, e vendo, observando a filha de Faraó. Ah, mas que bebê bonito, e olhando, e daqui a pouco imediatamente Miriam se apresenta, e se você quiser, eu arrumo uma pessoa para amamentar. E quem era essa pessoa? Era a sua própria mãe. Então Miriam ali, já com ousadia, já com fé, já com sabedoria, para proteger, sendo usado, porque Moisés não foi qualquer criança, mas ele simplesmente foi aquele homem que foi o libertador daquele povo do Egito. Escravos, eles estavam sendo escravizados, e Deus ia levantar aquele bebezinho para trazer uma revolução, para mudar uma história de 400 anos de escravidão. Então ali Miriam acompanhou aquele cestinho e ali fez, né, aquela aliança com aquela filha de Faraó, e fez com aquela sabedoria, deu aquele jeito. E então, mãe, olha quem vai amamentar é a senhora. E ali Miriam com aquela sabedoria, e a mãe pega o seu bebê e fica com ele amamentando, até que Moisés cresce e volta novamente. E eu creio que Miriam, que Joquebede ia acompanhando cada estágio na vida de Moisés. Elas iam acompanhando talvez a criança, adolescente, pré-adolescente. Vai ele dar uma olhadinha no seu irmão para ver como é que ele está. Ah, mãe, olha, não sabe a roupa que ele colocou, ele está fazendo isso. Talvez Miriam, levadinha, correndo, entrando no meio dos outros, e no meio dos outros serviçais, e ali observando como estaria Moisés. Então Miriam, ela é usada no seu primeiro estágio, ela é usada para dar toda a proteção para Moisés. O primeiro estágio da vida dela, porque a vida dela vai se dividir em 3 estágios, e não é diferente na nossa vida. Nós também vamos passar por fases da nossa vida. Nossa vida, ela precisa ser constante mudança. Nossa vida não pode ser estática. Nossa vida precisa ser dinâmica. Precisamos viver experiências em Deus. E eu coloquei o primeiro estágio, quando criança, foi responsável para preservar a vida de Moisés. Ela era uma criança, mas ela já estava sendo usada com o grande propósito de Deus.
Deus já tinha separado ela para algo. Deus já tinha escolhido. Talvez algumas mulheres aqui também já tenham experiências em Deus, de quando criança que Deus usou a sua vida, que o Senhor te chamou. Talvez outras conheceram o Evangelho depois, ou talvez mesmo criança, o Senhor te usou mesmo que você não conhecia a Deus ainda, mas o Senhor já te usou com propósitos do coração dele. Então Miriam, desde pequena, Deus já tinha algo, e isso está relatado lá em Êxodo 4. Êxodo 2, versículo 4, que diz assim: a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Essa atitude de Miriam, ela correu risco, porque se alguém visse ela ali de longe, poderiam perceber que ela era irmã dele. Alguém poderia pegar ela, e ela não hesitou em correr riscos. Ela ali já foi ousada, já foi corajosa para proteger o seu irmão, porque ela sabia que aquela criança era diferente e que se Deus estava começando a fazer algo na vida de Moisés, se Deus não tinha permitido que ele morresse, é porque Deus tinha um propósito. Então a primeira missão de Miriam foi essa: proteger. E talvez dentro dela havia um orgulho: eu protegi você, não é assim? Eu cuidei de você. Eu vejo que minhas irmãs, ela tem alguns orgulhos, né? Quando ela fala: ó, naquele dia eu protegi você, se eu não tivesse lá, ó, eu te ajudei, né? Nossas irmãs mais velhas, eu no caso sou uma irmã mais nova, tem minhas irmãs que muitas vezes têm orgulho de ter me protegido, de ter me guardado, de ter me ajudado em alguma coisa, né? As irmãs mais velhas talvez também tenham aquele sentimento de que eu fiz, eu cuidei da minha irmã, né? Eu ajudei, minha mãe ia trabalhar e eu tomava conta. Quantas de nós não temos um certo sentimento por algum irmão e nós queremos sim que eles avancem, queremos que eles cresçam, queremos que eles vá em direção aos propósitos que Deus tem. Então talvez dentro de Miriam havia sim esse sentimento de orgulho, porque eu protegi. Esse daí, ó, meu irmão é famoso, meu irmão tá lá dentro, ó. Eu sou escrava aqui, mas meu irmão tá lá poderoso. Ele é meu irmão. Aquele dali bonitão, rico, letrado, né? Porque Moisés estava no meio, né, dos poderosos, e ela talvez tinha um certo orgulho, um sentimento de que, olha, Deus usou a minha vida para cuidar do meu irmão, para protegê-lo. E essa foi a primeira fase dela. E aqui no Êxodo 2:7 diz assim: então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Né? Talvez pareça até a Cristiane que era meio ousadas assim, sabe, para ajudar minhas irmãs. Uma vez quando eu consegui um desconto num curso, né, para mim, cheguei lá, pedi um desconto para me poder fazer aquele curso que era para me estudar, para me fazer um curso técnico. E então, quando eu recebi aquele desconto, aquela bolsa, eu fui lá, mas eu tenho minha irmã, precisa dar para minha irmã também, né? Eu fui lá e puxei essa sardinha: eu não posso andar sozinha, meu pai não me deixa vir sozinha para cá. Eu preciso que você também dê uma bolsa, dê oportunidade para minha irmã estudar, porque aí eu vim junto com ela, né? E eu puxando a sardinha para minha irmã, pastora Alessandra, né? E ali nós estudamos, eu consegui aquela bolsa naquele curso e consegui bolsa para ela também. E quando eu cheguei no meu pai, eu falei: pai, nós vamos pagar apenas esse valor. Ele falou: esse valor dá para pagar para vocês. Aí eu falei: oh, glória, é isso daí. Nós estudamos naquele curso. Então Miriam, ela foi ali e ajudando o seu irmão, né, para que ele fosse amamentado, e chegou até a filha e tomou a causa do seu irmão. Qual a irmã que não quer proteger o seu irmão? Qual a irmã que não quer o bem para o seu irmão? Né? E ali Miriam, a história dela começa a se desenrolar desse jeito. Mas no segundo estágio,
Aqui nós já vemos uma outra Miriam, já vemos uma Miriam crescida, uma Miriam que vê o seu irmão crescer, desenvolver, voltar ao Egito, se tornando como libertador, né? E ali ele vai até Faraó e começa a operar sinais e maravilhas, no sentido, né, em relação às pragas, em relação a tudo, e ela descobre que o irmão dela fala com Deus e tá tudo muito bom, e então ela começa a experimentar da glória de Deus através do irmão dela, porque o irmão dela agora não era mais os egípcios, ele havia voltado para se tornar o libertador, e nós conhecemos a história, mas eu não quero focar a história em Moisés, mas eu quero falar da pessoa de Miriam. E Miriam vê o crescimento do seu irmão, ela vê ele desenvolvendo e ela se alegra com isso, claro, e ela juntamente com ele se torna também uma das líderes, porque ele se torna um líder poderoso, o seu irmão Arão também, juntamente com ele, e ela também. São 3 líderes que começam a desenvolver o propósito de Deus para aquele povo. Então aqui no versículo, no segundo estágio da vida dela, ela se torna uma profetisa, ela se torna uma líder. Eu posso dizer, ela foi uma das pioneiras na dança, olha aí, ó. Ela foi uma das pioneiras na dança, uma das pioneiras a tocar instrumento, porque ela com o seu tamborim, e ela começa a cantar, após a travessia do mar, aquele povo que foi 400 anos escravizados, que não conheciam mais as leis, que só sabiam trabalhar, que só ouviam de outros deuses, eles não sabiam mais, a sua fé havia se perdido, e então Miriam se levanta como uma profetisa, após ver aquele milagre, e a palavra de Deus fala que ela começa a dançar, e as mulheres seguem ela dançando, e ela toca o seu tamborim, e ela começa a cantar, e Deus começa a fazer algo na vida de Miriam, e ela passa a ser respeitada no meio daquele povo, e Moisés abençoa, né? Vai lá, lidera as mulheres, pode ir, Miriam, e Miriam toca, a palavra fala, Êxodo 15, 20, então Miriam, profetiza, irmã de Arão pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, ou seja, ela passa a influenciar a todas aquelas mulheres, porque isso é algo totalmente novo, algo que ninguém tinha feito antes, porque eles só sabiam trabalhar, adorar, só conheciam as crenças dos egípcios, eles só conheciam a idolatria, só conheciam outra religião, não sabiam ainda o que era adorar a Deus, e Miriam se levanta como essa profetisa com o seu tamborim e começa a adorar a Deus, e começa a exaltar, e começa a dançar, e começa a cantar, e a palavra fala o quê? Que as mulheres seguiram. Ela passa a ter influência, ela passa a ser uma líder de multidões, porque não eram poucas mulheres, eram muitas mulheres, as mulheres a seguiram, tocando também, ela passa a fazer discípulas, ela passa a ter filhas da fé, pessoas iam até ela para pedir os seus conselhos, ela passa a ser uma referência para aquelas mulheres que antes eram escravas egípcias, elas passam a olhar para Miriam, as pequenas, eu quero ser como Miriam, essa mulher forte, corajosa, Miriam é essa que eu quero ser. Miriam lhes respondia cantando, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então ela experimenta de um estágio bom, uma fase boa, um tempo maravilhoso, onde as pessoas a respeitavam, onde ela era influenciada, onde ela passa a ser respeitada
usada no meio daquelas mulheres e as pessoas veem Deus nela. Mas ela chega também no terceiro estágio. E o terceiro estágio, eu vou dizer para você, é o estágio da maturidade. Todas nós vamos passar também em algum momento da nossa vida pelo terceiro estágio. Se você ainda não passou, você ainda vai passar. E é necessário saber viver o terceiro estágio. É necessário passar pelo terceiro estágio e não ficar presa. Que estágio foi esse, pastora? Ela passa pela lepra. Sabe, passou pelo momento da lepra. A lepra veio para trazer maturidade para Miriam. Ela passa pela lepra da inveja, pela lepra do ciúme, pela lepra da rebeldia. Aquela mulher que até então admirava aquele homem, admirava aquele líder que era o seu irmão, que ela protegeu. O orgulho começa a entrar dentro dela e ela começa a pensar: como assim eu não sou igual a ele? Deus também fala comigo. Eu também sou ousada. Quando eu pego nesse tamborim aqui, a mulherada toda rodopia e começam o mover de Deus. Eu também, quando fala, Deus também faz acontecer. Deus também fala comigo. E então Miriam passa a ser totalmente, adquirir a lepra da inveja. Ela passa a olhar para Moisés e ela passa a revelar aquilo que estava no coração dela. Miriam também foi uma mulher de dores. Ela passou dores a vida inteira, foi escravizada. A vida inteira ela viu o irmão no palácio, enquanto ela estava o quê? Lavando o chão, sofrendo junto com a sua mãe e ouvindo a sua mãe falar: ah, Moisés, meu filho, que saudade de Moisés. Talvez Miriam, talvez Joquebede falava o tempo inteiro: ah, meu filho, como eu queria meu filho Joquebede. E Miriam estava ali firme e forte, e talvez aquilo dali acumulava invejas, feridas dentro do coração dela, rejeições. Por que Deus exalta ele? Por que Deus fala com ele e não fala comigo? Por que Deus faz tanta coisa na vida de Moisés e comigo não? Eu quero também ser a líder. Deus também fala comigo. Deus também pode me usar. Eu também posso ser usada. E então, nesse terceiro estágio, o que acontece com Miriam? Miriam passa a ser tomada de inveja. E eu separei algo aqui para vocês sobre o que significa a inveja. A inveja é algo terrível. Eu separei aqui, deixa eu ver se eu... Então a gente muitas vezes somos traídos pelos nossos sentimentos. E isso nos atrapalha. Sabe, às vezes ao invés de nós celebrarmos a vitória do outro, nós deixamos o sentimento entrar no nosso coração. Miriam, naquele momento onde Moisés tinha triunfado, onde tinha passado pelo Mar Vermelho, onde até então tinha se cumprido cada palavra. Todas as palavras tinham se cumprido. Ele era respeitado. Ele falava, uma nuvem de glória estava sobre ele. De dia havia uma coluna de fogo, à noite uma nuvem de glória. E então ela começou a olhar e começou a querer ter toda aquela intimidade que Moisés tinha. Porque que eu não tenho também? Eu quero isso para a minha vida. Então eu coloquei aqui, em relação a Eclesiastes 4:7, diz assim: percebi o que faz o homem correr atrás do sucesso é a inveja. Existem muitas pessoas que querem crescer, mas não porque desejam um sucesso, mas porque desejam competir com o outro. Muitas mulheres, muitas vezes, vivem uma vida de competição. É dentro de casa, é na família, é no ministério, é na igreja, é no trabalho. Amada, não queira competir com ninguém. Queira ser o que você é, porque nós somos especiais para Deus. Deus nos criou de forma especial. Cada uma de nós temos uma singularidade. Cada uma de nós, Deus vai nos usar da maneira que nós somos. E a inveja, o que é a inveja? É você querer
ser o que a outra pessoa é. É você se rejeitar, você não gostar do que você é e do que você tem, e você sempre querer o que a outra tem. Não há nada de errado quando nós temos as pessoas. Eu posso ter pessoas como referência. Eu posso admirar pessoas. Eu posso admirar um irmão, uma irmã. Eu posso admirar. Eu não posso querer o que a outra pessoa tem. Eu não posso querer. Eu posso até pedir a Deus: Deus, me abençoa. Eu quero ter conquistas, sim, mas não posso rejeitar tudo que Deus tem para me dar. Todos os meus dons, tudo aquilo que o Senhor me criou. O Senhor me criou de maneira particular. Cada uma de nós temos uma identidade, um DNA. Nós somos perfeitas para Deus e nós não podemos nos rejeitar. Precisamos amar aquilo que Deus, como Deus nos fez. Então chegou um estágio da vida de Miriam, que ela foi contaminada por essa lepra da inveja, onde ela queria tudo aquilo que o seu irmão tinha. As dores na vida dela, as dores do passado, começou a vir à tona, e ela começou a manifestar isso nos seus comportamentos, e ela passou a ser ciumenta, ela passou a ter ciúme de Moisés, e ela passou a ser colocada, e a palavra fala que ela literalmente, ela passou a ser rebelde, e ela começou a desobedecer às ordens do seu líder. Ela passou a não respeitar mais a ele, começou a achar que era igual a ele, e ele tinha uma liderança, ele falava com Deus, ele era o líder, Deus falava com ele boca a boca. A intimidade de Moisés não se comparava à intimidade de Miriam. Ela era importante, sim, tudo que Deus fez na vida dela, mas ela foi contaminada com essa lepra da rebeldia e passou a ser rebelde, passou a não aceitar. Se Deus fala com ele, Deus fala comigo, Deus fala com Arão, Deus fala conosco, ele não é melhor. E a palavra de Deus fala que Moisés era humilde, era manso. E então o que aconteceu? Outra coisa que eu botei aqui: a inveja é o desejo de possuir o bem que pertence a outro. É um sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade do outro. É um sentimento de cobiça da riqueza, do brilho e da prosperidade alheia. A inveja é o desejo constante que algumas pessoas sentem ao almejar a todo custo as conquistas da vida alheia e desejar o que a outra pessoa possui e realiza. Então, o que estava acontecendo nesse terceiro estágio com a Miriam era isso. Ela estava com esse sentimento, ela queria tudo de Moisés, ela estava esquecendo quem ela era. Tudo que Deus tinha feito na vida dela, o quanto Deus usou a vida dela, levantou, liberou ela como uma profetisa. Ela esqueceu do lugar dela de profetisa. Agora ela queria ser a líder, ela queria ter a mesma unção que Moisés, mas ela não tinha essa mesma unção que Moisés. E a palavra fala lá em Números 12:1, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Então ela começou a achar defeito na vida de Moisés e falou: você está com essa mulher, né? Eu fui procurar saber sobre essa questão de cuxita. Alguns estudiosos dizem que era a questão da pele negra, outros dizem por ela ser uma mulher muito vaidosa, ou seja, ela não era uma mulher judia, ela era uma mulher diferente das outras, né? das escravas, das hebreias, era um outro tipo de mulher. E então eu fiquei até pensando assim, gente, como que ele ia casar com uma hebreia? Como ele ia ficar se ele estava no deserto? Então isso foi algo totalmente errado da parte
Miriam, é que Miriam queria apontar um erro para Moisés. Ela queria olhar um defeito dele, porque a lepra já tinha tomado conta da vida dela. A lepra da inveja, a lepra do ciúme, a lepra da rebeldia. E eles começam a se levantar e começam a fazer um montinho e começam a discutir e a dizer: não, não é só você que tem Deus, eu também tenho Deus. A palavra fala, número 12, 2, diz assim: e disseram, porventura, tenho falado do Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o que aconteceu, gente? Deus ouviu. Deus ouve. Não se preocupe, porque o Senhor é o nosso advogado. Sabe, não se levante contra uma liderança. Não se levante com aquele que está acima de você como autoridade. Isso não significa inferioridade. Se um está no altar, se um está acima da liderança, é Deus quem constitui as lideranças. É Deus quem dá autoridade, mas isso não significa que somos menos, que somos mais. Se Deus levanta uma pessoa, glória a Deus, que Deus use aquela irmã, que Deus use aquela outra irmã de outra maneira, mas ninguém é melhor do que ninguém. E então Miriam, ela foi contaminada por essa lepra, e a palavra fala que ela começou a falar com Arão, mas Deus ouviu a rebeldia deles. Deus se incomodou com o que estava acontecendo. E eu acho lindo, gente, porque nós não precisamos nos justificar com ninguém, sabe? Não precisamos nos justificar. Deus, Ele ouve tudo. Minhas amadas, como eu tenho temor a Deus, sabe? E às vezes eu fico pensando como as pessoas não têm temor a Deus, como as pessoas não temem ao Deus Todo-Poderoso, como às vezes falam, fazem coisas e não temem ao Senhor. Precisamos ter esse temor, porque Deus, Ele ouve tudo. Deus, Ele vê tudo. E a palavra fala que Deus ouviu. O que aconteceu? Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Miriam ficou leprosa, Miriam ficou doente na sua alma. Quantas vezes estamos doentes, estamos impedindo de o reino avançar. Muitas vezes Deus quer nos usar, mas estamos com tanta coisa dentro de nós, e isso nos impede, sabe? Impede de Deus fazer aquilo que Ele quer fazer no nosso meio. Enquanto Miriam não foi curada, enquanto Miriam não saiu daquela lepra, por quê? Porque ela era importante, mas ela não podia seguir aquele caminho da maneira que ela estava. Amada, você é importante para o Senhor. E nós precisamos deixar o Senhor nos curar. Miriam ficou separada, Miriam ficou no tratamento, Miriam ficou leprosa, mas o líder orou. Que bom, que líder bom, né? Ele intercedeu e ele falou: Senhor, cura minha irmã. Ele não tinha um coração soberbo. Líder precisa ter um coração humilde, precisa ser manso. Um líder de Deus, ele está disposto a perdoar, ele está disposto a orar, sabe? Então o líder orou, e então o que aconteceu com Miriam? Miriam foi curada, e ela voltou e o povo seguiu. Ou seja, houve demora. Muitas vezes Deus está fazendo algo. Muitas vezes, sabe, a lepra está tomando conta da nossa vida e nós não avançamos. Deus deseja que venhamos avançar. O Senhor nos chama para propósitos lindos. No início desse culto eu falei: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Muitas vezes Deus quer nos usar, mas estamos ainda fora do arraial, porque estamos leprosas, e Deus precisa curar, e precisamos orar por essas pessoas. Então que nesta noite, sabe, que o Senhor encha o nosso coração de fé, que possamos ser mulheres de fé para avançar, porque fé para ser curada,
fé para ser transformada, fé para viver os nossos estágios. Eu acredito que depois que Miriam voltou, ela não foi mais a mesma. Ela era humilde, quebrantada. Depois que ela saiu da lepra, depois que ela chegou lá, a vergonha de tudo que ela passou, né? Ela não era mais altiva, né? Não era mais soberba. Miriam era humilde, quebrantada, né? Serva, porque passou pelo terceiro estágio. Que nós possamos passar pelo terceiro estágio, sabe? Tem pessoas que não saem do terceiro estágio, morrem no terceiro estágio, porque não muda. Porque não se permite ser curada, porque não permite que Deus faça a obra, mas que sejamos mulheres curadas, que possamos avançar, que possamos ir de encontro aos propósitos de Deus para a nossa vida. O Senhor está nos revestindo de poder, o Senhor está nos chamando, sabe? Ele tem coisas grandiosas para nós, então que nós sejamos curadas, que sejamos como Miriam, porque após ela sair desse deserto, o povo seguiu, ela voltou, sabe? Que venhamos a viver os estágios da nossa vida, mas que venhamos a voltar, em nome de Jesus. Se passarmos pelo vale, que venhamos a voltar. Se passarmos pelo processo, que venhamos a ser curadas, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar.